Os profissionais da rede municipal se reuniram numa nova Assembleia Geral na tarde desta terça-feira para debater a contraproposta da Prefeitura de Cuiabá e, por unanimidade, os servidores optaram por manter a greve, que começou na última segunda-feira. A pauta de reivindicações da categoria é extensa e contempla 9 itens, dos quais 7 já teriam sido negociados com o Executivo. Os 2 itens restantes são os que mais afetam os profissionais. Dizem respeito aos salários e à lei orgânica do município. E é para falar sobre esse assunto que nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio-Dia a secretária adjunta de Educação de Cuiabá, Edilene Machado. Boa tarde, secretária. Boa tarde. Secretária, essa solução aí da greve com os servidores pode ocorrer? A Prefeitura tem alguma outra proposta a ser feita, porque a primeira contraproposta já foi recusada? Só para colocar aí, você colocou de 9 pontos, 7 foram atendidos, 8 foram atendidos, né? A questão da lei orgânica é um processo que ela já vem sendo discutida desde 2012, né? E é um impacto muito grande na folha, mesmo porque existem elevações, outros processos, né? Na folha de 4 anos, dos próximos 4 anos, chega a 50 milhões. Então, tem que fazer pausado, porém, já está na Procuradoria, só que o sindicato pediu para rever. Nós vamos refazer e trazer para o sindicato fazer a nova revisão. O que está, acho que a pauta maior aí, Lúcio, é a questão do aumento. O RGA 3,53 foi concedido na data base, que é de julho, né? E eles pediram um percentual de 4%. Nós conseguimos 2,5%, sendo 1% agora em dezembro e 1,5% em janeiro. Lembrando que nós temos aí uma lei de responsabilidade fiscal e que a gente tem que ter cuidado para não ultrapassar esse limite, né? Porque isso é um prejuízo, né, para o próprio município. Agora, esse problema, secretário, ele foi criado aí, pelo que os sindicalistas mesmo já colocaram aí na imprensa, esse problema foi criado pela própria Prefeitura, ao propor um reajuste, um reajuste que ele deixaria de fora mais de 4 mil servidores. E o que eles dizem é o seguinte, que isso daí é uma forma de segregar os servidores, de desmotivar também os trabalhadores. Houve uma reunião com a equipe econômica, com o secretário, e eles tinham decidido essa proposta. Porém, logo em seguida já refizemos a nossa proposta, onde contempla todos os profissionais da educação, né? Realmente isso causou um pouco de desconforto, mas hoje a gente já fez essa revisão. As elevações de níveis, que são um dos pontos, já foi publicada em janeiro e fevereiro, e já foram pagas nesse salário que eles receberam. Agora, em outubro, nós vamos publicar de março até julho para se pagar em novembro, né? Então, são vários itens que eles fizeram reivindicações e a gente concedeu, ou está organizando para conceder, porque algumas coisas não são a curto prazo, né? Agora, a Prefeitura ou a Secretaria de Educação tinha algum amparo legal nessa primeira proposta que deixava aí mais de 4 mil servidores fora desse reajuste? Lúcio, é interessante lembrar que a Secretaria, a Prefeitura cumpriu com o RGA, né? O que eles estão querendo é o ganho real, né? Portanto, o ganho real, não existe o sindicato, pelo menos até onde eu saiba, eles propõem um índice sem ter um instrumento que legalize esse índice, um indicador. Então, assim, é difícil a gente saber de onde ele coloca, porque se a gente pegar pela arrecadação, nós temos aí hoje no portal da transparência, né, tem lá o que a gente arrecada, o que a gente paga. Então, se ele verificar esses dados, ele saberia que a gente não tem condições, infelizmente, de estar pagando esse aumento, né? A senhora colocou aí que o pagamento da RGA, Revisão Geral Anual, ela já ocorreu... em julho. Em julho, já ocorreu na Prefeitura de Cuiabá. Mesmo que fosse um índice inferior ao que a Prefeitura propôs num primeiro momento, mesmo que fosse um índice inferior, mas que fosse para toda a categoria, a senhora acredita que isso poderia ter evitado a greve? Acredito que sim, né? Mas o objetivo era contemplar
os profissionais efetivos, né? Nós temos aí um concurso, né? O prefeito Emanuel Pinheiro já pediu desde agosto para a gente estar fazendo um concurso. Nós vamos abrir cerca de 2.000 vagas, né? Porém, o contrato, infelizmente, ele acontece na rede porque nós temos os profissionais de licença-prêmio. Cada 5 anos o profissional tem direito a 3 meses de licença-prêmio. Então, sempre tem que ter esse contrato, licença médica, férias, etc. Então, a gente tem que deixar o limite de contrato. E essa última contraproposta que foi feita aos servidores, ela foi recusada pela categoria. A Prefeitura ainda teria condições de avançar nessa proposta que já foi feita ou não? Olha, ela foi recusada ontem numa Assembleia Geral, que acho que vocês devem ter acompanhado, não tinha 150 profissionais. Né? O que causa estranheza é que nós temos aí ontem, pelo levantamento da Secretaria, nós tínhamos 50% das unidades funcionando, né? E os profissionais, infelizmente, não foram. Eu não sei o que aconteceu, mas 150 pessoas não pode falar hoje por 9.427 profissionais. É um número muito grande, né? Mas a Prefeitura está aberta, o prefeito Emanuel Pinheiro, nesse momento, o secretário não pôde estar aqui porque ele está junto com o prefeito, reavaliando, junto com a equipe econômica para ver outra possibilidade. Nós em nenhum momento deixamos de atender o sindicato, não se esgotaram nenhuma possibilidade. Então a gente está aberto para a discussão com o sindicato, sim. A senhora citou aí o pouco número de servidores, de trabalhadores da educação nessa assembleia do sindicato. Agora, o sindicato, a prefeitura entende que é o representante legal da categoria, independente do número de participantes na assembleia. Não, a gente compreende, lógico. Lúcio, nós estamos num país democrático, né? As pessoas têm o direito de se manifestarem, a greve é legal, a gente sabe que o sindicato ele pode propiciar isso, só que a gente tem que ter a questão do bom senso. Quem faz adesão, está de greve, só que a gente tem que respeitar os profissionais que querem trabalhar, né? Essa é uma visão que eu tenho, eu sou profissional efetiva da rede, já passei por alguns, né, estalos dentro das unidades e eu sei que é assim. Às vezes a gente é colocado ao contrário de não trabalhar. Profissional, a unidade que quer manter trabalhando, a gente respeita quem faz greve e o sindicato tem que respeitar quem está trabalhando. O sindicato, então, na visão do município, na visão da secretaria, estaria tentando radicalizar o movimento? Ele tem procurado, ele tem ido em algumas unidades, né? E isso causa um certo desconforto entre as unidades e os profissionais, né? Então, eles chegam de forma um pouco agressiva com alguns profissionais, né? Então, isso não é bom, porque assim, um sindicato que representa a educação, ele tem que ter a mesma educação que os profissionais lá de sala. A gente tem que conversar. O diálogo é o melhor instrumento que a gente tem. A senhora fala em diálogo, mas o sindicato continua resistente à proposta da prefeitura. A prefeitura trabalha com a hipótese de repente, recorrer à justiça para forçar a volta ao trabalho dos servidores da educação? Nós temos aí, tem a proposta dele e tem a nossa. Como eles estão reunidos, agora que eu falei para você, o secretário junto com o prefeito, caso a gente não tenha condições, aí a gente tem que, infelizmente, judicializar. Legal, ilegal, mesmo porque nós temos que lembrar que quem sofre com tudo isso são as crianças. São 51.500 crianças que vai ter ausência da sala de aula. E isso causa reposição, porque os 200 dias letivos dessa criança é direito constitucional. E depois vem a reposição, né? E que a gente vai ter que estar organizando essa reposição. Pode ser, o nosso período letivo termina 21 de dezembro, pode ser que se estenda um pouco mais, depende do prazo da greve. Mas em nenhum momento a gente quer que isso aconteça. O objetivo nosso é pelo diálogo e pela conversa junto com o sindicato para que a gente conclua esse episódio. Para aumentar essa proposta que foi feita aos servidores, a prefeitura teria alguma limitação de ordem fiscal? Temos a LRF. Esse ano, por exemplo, o nosso limite seria esse que a gente já propôs, de 1%, né? E o ano que vem, colocamos em janeiro 1,5%. A LRF nossa, Lúcia, está no teto. Então, a gente tem que ter esse cuidado, como eu já falei no início, né? Mas isso não impede que a gente tenha aqui, que a gente continue as conversas. E é bom lembrar que a gente, para conceder esse reajuste, o impacto dele é 13 milhões, esse 2,5%, o impacto dele é de 13 milhões na folha, né? Sem contar o RGA que a gente já concedeu de 3,53, isso ultrapassa 20 milhões na folha de 2019. E para isso a gente
já tem que remanejar alguns recursos de algumas situações, infraestrutura, para pagar a folha, que hoje a educação quase chega a 90% de folha. Né? Nosso índice hoje, pagamos na folha de setembro 9.427 servidores, com a folha de um pouco mais de 30 milhões. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações da senhora aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço, é um prazer estar com você.